Quem é responsável por fazer as imagens que chegam até a sua televisão em cada um dos principais campeonatos? Nesse vídeo eu explico essa e outras dúvidas dos inscritos aqui do canal. Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos ao segundo episódio do quadro Alan Explica, onde eu respondo perguntas de vocês inscritos aqui do canal. Tem um post na aba comunidade feito especificamente para você enviar suas perguntas, as suas dúvidas sobre o mundo da mídia esportiva, beleza? Tô deixando então o link na descrição desse vídeo. E a primeira pergunta de hoje veio do Rony Siqueira Gonzalez, que ele quer saber quem são as empresas responsáveis pelas transmissões dos principais campeonatos. Então, Rony, hoje você tem competições que delegam às emissoras que compram os direitos de transmissão essa responsabilidade de fazer as imagens, caso do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e alguns estaduais que ainda são da Globo, como o Gaúcho, o Mineiro e o Pernambucano. Então a Globo fica responsável por gerar e captar essas imagens. Tanto que o Brasileirão, enquanto ele esteve na Globo e na TNT ao mesmo tempo, a TNT da Warner Media tinha que produzir suas próprias imagens, não usava as mesmas da Globo. Assim como muitas vezes também acontecia com a Band, quando ela era sublicenciada da Globo nas transmissões do Campeonato Brasileiro. Mesmo sendo as mesmas partidas, muitas vezes ali cada uma fazia a sua própria geração de imagens, não era algo unificado. Isso existe em campeonatos que centralizaram a venda dos direitos de transmissão e a própria captação. Aqui no Brasil nós temos o Campeonato Paulista e o Carioca como exemplos disso. No Paulistão, a Federação Paulista de Futebol delegou a Live Mode, que é uma empresa responsável pela gestão comercial do campeonato, pela venda dos direitos e também pela geração das imagens. No Carioca, é a Sportsview que ficou responsável por isso. Na Libertadores da América e na Copa Sul-Americana, a Conmebol também tomou para si essa responsabilidade. Assim como há muito tempo já, a FIFA faz isso na Copa do Mundo. No século passado não era assim, cada emissora do país sede era responsável por fazer a captação de imagens das Copas do Mundo, a Globo ia lá, podia colocar câmera exclusiva toda hora, e aí quando a FIFA começou a centralizar isso já no século XXI, especialmente de 2006 para frente, houve a implantação de uma série de regras que eu posso até fazer um vídeo só sobre isso esse ano que tem Copa do Mundo aqui para explicar como funciona. A Globo não pode, por exemplo, dividir imagem com mais nada, tem que ser a imagem da FIFA, sem manchas, sem absolutamente nada. Se o SBT mostrasse a Copa do Mundo, por exemplo, não poderia usar o amarelinho por causa dessas regras da FIFA. Quando o goleiro Bruno foi preso lá em 2010, a Globo não pôde noticiar isso ao vivo com imagens, porque seria manchar a imagem da FIFA na Copa do Mundo. E manchar a imagem não é porque pegaria mal não, tá? É manchar a imagem mesmo. Você tem uma imagem na tela, você não pode mexer com ela de jeito nenhum. Esse é o termo técnico. A gente tem ainda a Copa do Nordeste, que é organizada do ponto de vista esportivo pela CBF, mas que tem a gestão nas mãos da Liga do Nordeste e da Live Mode também. Então a mesma empresa que faz as transmissões do Paulistão atualmente faz da Copa do Nordeste e envia esse sinal para todas as emissoras que transmitem. Só que tem uma pegadinha aí, viu, pessoal? Tem uma empresa chamada Casablanca Online, que é o braço de transmissões ao vivo da produtora Casablanca, aquela responsável pelos estúdios onde são feitas as novelas da Record. E essa Casablanca Online, ela atende a várias empresas ao mesmo tempo. Ela fez imagens para o Paulistão da Live Mode, para a Supercopa do Brasil, que foi a Globo que produziu esse ano, para campeonatos de vôlei do Sport TV, para a Libertadores e a Sul-Americana da Conmebol. Então, no fim das contas, a gente acaba tendo a mesma empresa trabalhando para todas elas. E aí, se você percebe ou não uma variação de qualidade, tem muito a ver com o custo também. Mas agora vamos passar para a próxima pergunta que eu termino de explicar isso. O William Souza mandou a seguinte pergunta para nós. Alan, por que as imagens das transmissões da Globo são diferentes das transmissões do Sport TV e do Premiere? Na verdade, quando são os mesmos jogos exibidos ao mesmo tempo na Globo, no Sport TV e no Premiere, as imagens também são as mesmas. Eles não fazem uma dupla captação, não tem um duplo trabalho, não tem um duplo gasto. Mas sim, existe essa diferença quando um jogo é da TV aberta e quando está apenas no Sport TV ou no Premiere. Eu inclusive via isso muito em estádios de futebol. Quando o jogo era exclusivo do Premiere, eu percebia que não tinha a grua atrás do gol. Isso acontecia muito lá no Allianz Parque, nos jogos do Palmeiras, porque eu lembro que a grua atrapalhava um pouco a visão do pessoal que ficava no Gol Sul, que é o que fica do lado direito da televisão, né? Acaba atrapalhando um pouco. E quando era o jogo de pay-per-view, era melhor para quem estava no estádio, conseguia ver sem tanta coisa atrapalhando na frente. Isso tem a ver com custo, porque para a Globo existe um padrão muito mais elevado na TV aberta. Então ela gasta mais. Chega a ter 29 câmeras, como é o caso agora do Brasileirão. Enquanto do Premiere a gente pode ter jogo aí com 13, com 17 câmeras, tem sim essa diferença. E o que eu falei na pergunta anterior é isso, muitas vezes você tem a mesma empresa trabalhando para várias gerações de imagens ao mesmo tempo. Só que existem preços diferentes também.
A Casa Blanca fez imagens que você pode ter criticado no Campeonato Paulista, no Campeonato Carioca ou na Supercopa da Globo, e era ela em todas essas competições ao mesmo tempo. No Cariocão, ela não trabalhou em 2022, que foi uma edição muito criticada pelas pessoas. Ela tinha trabalhado em 2021 e houve um corte de custos para contratar uma produtora mais barata. Então, no fim das contas, a explicação acaba sendo essa. Na Globo existe um padrão mais elevado e que custa mais também para fazer. O Fernando mandou uma pergunta legal também, vamos ver. Minha dúvida é com relação às transmissões limitadas da Globo, com o máximo de 3 na TV aberta e 2 na TV fechada. Ele tá falando do Campeonato Brasileiro e pergunta qual é o motivo disso. Na verdade, por mais que a gente ache que a Globo ela é dona de tudo o que acontece no Campeonato Brasileiro, ela tem contratos a respeitar. Na TV aberta, ela paga 600 milhões de reais com o dinheiro de 2019, né? Isso está um pouquinho maior agora por causa da inflação. Na TV por assinatura, se ela tivesse os 20 clubes, o que não é o caso porque ela não tem o Atlético Paranaense, a conta ficaria em 500 milhões de reais. É um pouco abaixo da TV aberta. E no pay-per-view, ela repassa aos clubes pelo menos 650 milhões de reais por ano, que pode ser um número maior se eles venderem mais pacotes do que eles estavam prevendo. O Corinthians e o Flamengo, por exemplo, possuem um mínimo garantido que está ali na casa mais ou menos de 120 milhões de reais, mas que eles também têm conseguido ano após ano superar a marca. E aí, para você vender pay-per-view e superar essas metas, você não pode abrir o campeonato inteiro na TV aberta e nem na TV por assinatura. Então existem essas amarras contratuais. A Globo, ela é a dona de tudo e ela faz essas próprias limitações. Mas lá em 2011, quando o Clube dos 13 ia organizar uma licitação que acabou boicotada, que a Rede TV venceu, mas acabou não levando, havia também esses mesmos limites praticamente. Até menos, né? Eram 2 jogos para dividir na TV aberta e 2 jogos na TV por assinatura. Funciona dessa forma porque o objetivo tanto da Globo quanto dos clubes é vender mais pay-per-view. E o Mike Pereira emplacou mais uma pergunta aqui nesse quadro, tá mandando bem nas perguntas, vamos ver qual foi a dessa semana. Como funciona a negociação sobre direitos de transmissão em eventos esportivos para o rádio? Tem muita diferença para a negociação com a TV? Tem, até porque Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, campeonatos estaduais, enfim, o que rola aqui no futebol nacional e mesmo na Libertadores e na Sul-Americana, não existe cobrança desses direitos de transmissão. É uma cultura já aqui no Brasil, na América do Sul, que o rádio não precisa pagar para fazer uma transmissão de evento. Já em competições como a Copa do Mundo, eventos FIFA ou mesmo a Fórmula 1, existe sim essa cobrança. Quando a Globo compra os direitos da Copa do Mundo, ela leva o pacote completo, com TV aberta, TV por assinatura, streaming, rádio, tudo com exclusividade. Claro que recentemente ela perdeu a exclusividade digital da Copa do Mundo, mas no rádio isso rola também. No Mundial de Clubes da FIFA, que a Band transmitiu, comprou com exclusividade recentemente, quem quisesse transmitir no rádio teria que comprar da Band esses direitos. Então há um esquema de sublicenciamento, é sempre preciso falar com a emissora que comprou o pacote completo no país. Na Fórmula 1, por exemplo, o grupo Bandeirantes é o dono também do direito de transmissão em todas as mídias atualmente, tanto que a gente vê aí as transmissões da Fórmula 1 na Band News FM. E claro, pela Rádio Bandeirantes também reproduzindo o som da TV. Bom, pessoal, boas perguntas enviadas por vocês, mandem mais que esse quadro tá ficando legal, aos poucos a gente vai alcançando. Manda esse vídeo pros amigos também que tem essas dúvidas de mídia esportiva. A gente quer usar exatamente para isso, para aumentar essa interação entre vocês que estão aí sempre ajudando o nosso canal e eu aqui podendo compartilhar essas experiências, esse conhecimento com vocês, tá bom? Então se inscreve no canal, manda o vídeo pros amigos, deixa o seu like que ajuda muito aqui também. Esse é o blog do Alan Simon, é você dentro da mídia esportiva.